No ano de 1883, no interior de Minas Gerais, 5 crianças presenciaram o impossível, uma esfera de fogo pairando sobre as plantações. Eles iniciaram uma investigação, porém sem respostas. Então, após 16 anos, para cumprir uma antiga promessa, eles retornam para onde tudo começou. Esse foi o prólogo postado no dia 30 de dezembro de 2020 nas redes oficiais do projeto. Para quem não me conhece, meu nome é Lorenzo e eu sou mestre e idealizador do RPG Juízo Divino. E hoje eu vim aqui fazer um resumão da primeira temporada, Paraíso Perdido. Mas é um resumo bem sutil, que ele vai ser bem focado nas partes importantes que vocês precisam saber para assistir a segunda temporada Armagedon, que vai ser lançada em breve. Então assiste o vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. O cangaceiro José dos Santos vai ao sítio Pouso do Barão a chamado de seu pai Francisco do Pé Preto, que em uma carta o avisou sobre uma nova bola de fogo na região. Chegando lá, ele reencontra Danilo, Rod, Bartolomeu e Ernesto, além de seu pai Francisco. A trupe do Milho Seco, grupo de investigação que eles tinham formado há anos atrás, quando crianças, estava junta novamente. Os 6 então se reúnem em uma mesa apenas para ouvir da boca de Francisco que Joaquim, o irmão mais novo de José, tinha sido sugado por essa nova bola de fogo. O grupo então começa uma investigação a partir de algumas pistas que foram fornecidas por um grupo de contrabandistas locais, os carpinteiros. Nesse vai e vem, 2 dos carpinteiros decidem seguir junto com a trupe, acreditando que os seus objetivos se cruzariam, que eram Quarashi e Heitor Ferrari. É então, com um grupo agora maior, que eles voltam a uma casa abandonada que eles tinham visitado no dia anterior. Para surpresa deles, dão de cara com um jovenzinho adolescente na frente do local, que se chamava Samuel Franqueira. Eu quero botar toda a água desse lago dentro desse buraquinho. Oxe, mas isso vai demorar, não vai não? É mais fácil colocar toda a água desse lago nesse pequeno buraco do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. Não concorda? Ele agia muito esquisito e ele falava uns negócios religiosos, citações bíblicas e tal. E foi conversando mais com o garoto que ele apontou pra eles o rumo que eles deveriam tomar, que era ir pra Santa Cruz, um famoso local histórico da cidade. A trupe então ela visita o lugar e, falando com os moradores ali de perto, eles descobrem que próximo dali tinha uma caverna com muita movimentação de uns caras encapuzados, meio estranho. O grupo então desce um elevador para adentrar a tal caverna. Eles encontram o que seria uma das figuras mais polêmicas da temporada. Nada mais nada menos que o padre Miguel Fernandes, que estava ao lado de um cadáver de um militar. O padre ele se justifica, ele dizendo que ele estava atrás do amigo dele, que havia sido sequestrado. E após muita discussão, as armas são abaixadas e o padre se junta ao grupo. Mais a fundo na caverna, o grupo encontra pela primeira vez uma criatura feroz, o Wendigo, e bestiais, espíritos malignos que só podiam ser feridos com metais. Nessa brincadeira, Danilo e Rod passam perto da morte, mas tudo acaba bem quando José toma a frente e encara o Wendigo sozinho, que custou metade do seu corpo sendo queimado. Depois de escaparem por um triz da caverna, a trupe volta até Samuel apenas para descobrir que ele tinha passado mal e ele pediu para ser levado para uma curandeira em São Tomé das Letras, uma cidade ali perto onde ficava a base dos carpinteiros. Então eles passaram lá e conheceram outros membros da gangue. Mas nesse meio tempo, Francisco, pai de José, ele teve uma convulsão e ficou muito debilitado, tendo que ficar internado com o Vitório, que era o médico da gangue. Sem entender muito bem o que aconteceu com Francisco, eles partiram ao encontro da curandeira. Chegando lá, eles encontraram só a sobrinha da tal curandeira, que entrega pro grupo um artefato deixado por Samuel, a Cruz de Yankee, que inclusive tá na logo do Juízo Divino e também tá no meu cordãozinho aqui sempre comigo. Então, de repente, começa uma ventania e o grupo vai checar e encontra Sererê, um saci. Só que não era ele que tava causando o vento. Até que então, o que se formou acima de vocês é exatamente o que vocês viram há 16 anos atrás. Uma esfera de fogo. Meu Deus. E mal deu tempo do Danilo tirar uma foto, a bola de fogo simplesmente desapareceu. Mas o Sererê se ofereceu para guiá-los até onde Samuel tinha ido. Então eles passam por um circo no meio do nada, onde eles revisitam momentos sombrios de seus passados, enquanto são guiados por um palhaço feito de tinta. No final, o palhaço era na verdade Samuel, e aquilo era uma lição sobre perdão. Quando eles saem do circo, eles encontram Samuel morto nos braços da curandeira e Francisco surge do nada, todo fudido e ensanguentado. A curandeira então explica para eles que Samuel na verdade era alguém especial e que trouxeram eles ali por alguma missão. Ela também explicou que sua arte de curar vinha da magia. A magia era nada mais nada menos que a energia metafísica do corpo que entrava em uma conexão com a própria natureza, podendo assim manipulá-la. Só que não eram todos que poderiam controlar a magia. Ela explicou que existiam almas que eram mais elevadas do que as outras, e que cada vez que você morria, você reencarnava em um outro corpo com seu nível de alma mais elevado, até que se alcançasse o estágio de iluminação e vivesse eternamente no paraíso. Ela tinha um nível de alma muito elevado, então ela podia curar ferimentos, controlar os elementos da natureza, ler mente, entre outras habilidades. E mesmo com uma alma tão elevada, algumas pessoas ainda poderiam não saber controlar magia. Os que sabiam controlar magia, como ela, eram chamados de magos.
Quando soube da reencarnação e do nível da alma, o Padre Miguel fez uma confissão. Ele disse que mais um dos motivos dele ter ido atrás daqueles encapuzados era porque ele tinha avistado um artefato com eles, um cetro. Ele disse que há 5 anos atrás, um velho homem, com vestes antigas como as da época de Jesus, havia entrado em sua igreja de madrugada após ele sentir um ar quente ali. O homem havia dito a Miguel que um anjo estava parado atrás dele, só que a alma dele não era evoluída o suficiente para que ele enxergasse sua forma real. O homem, que se identificou apenas como o viajante, disse pro padre que havia uma maneira de transcender a alma, ou seja, evoluir a alma, sem que precisasse reencarnar em outro corpo. Para isso, ele precisaria de 3 artefatos reais: um amuleto de Jed, um cetro Wise e a cruz de Ankh. Ele teria que se matar e banhar seu sangue no amuleto de Jed enquanto segurava o cetro Wise e a cruz de Ankh. Com isso, ele morreria e apareceria em um grande jardim, e que lá ele o encontraria novamente. O viajante disse que, ao entregar o cetro a ele, ele permitiria que Miguel voltasse à vida com a alma evoluída, sem que ele precisasse reencarnar. Então ele poderia fazer isso quantas vezes ele quisesse. O grupo já tinha a cruz de Ankh e só faltava os outros 2 artefatos. Juntando todas as informações com mais coisas que a curandeira falou, eles descobriram que os militares que estavam trabalhando com os encapuzados eram de um grupo chamado Ordem do Supremo Oriente e era comandado por Afonso Celso, filho do Visconde de Ouro Preto, famoso político na cidade onde Danilo tinha nascido. O capitão da Ordem em Cruzilha era Paulo Guzmão, um homem de tapa-olhos que eles haviam visto em Cruzilha. A Ordem trabalhava para outro grupo, a Legião dos Dragões, uma organização secreta de magos negros liderados por Gilgal Loyola e Hermina Loyola, almas extremamente poderosas. Os magos negros eram magos que usavam sua energia metafísica para coisas malignas que atrapalhavam o equilíbrio da própria natureza. E dragões eram os magos negros ancestrais, aqueles cuja alma já existiam há centenas de anos e eram muito poderosos. E em um diário de um soldado morto da Ordem do Supremo Oriente, eles descobriram que existia um paraíso, um lugar para onde as pessoas com máximo estágio de iluminação iam após morrer. Esse lugar, chamado de Paraíso Perdido pelo grupo de magos, é conhecido como Agartha e ficava em um lugar físico, no centro da Terra. E existiam várias entradas ao redor do mundo, que eram chamados de Portais de Agartha. Os irmãos Loyola sabiam a localização de um desses portais, só que o portal ele não é visível normalmente. Era preciso de uma chave que eles não sabiam ainda o que era essa chave. Andando mais à frente na história, eles já tinham encontrado o amuleto de Jed, que era mais um dos artefatos que o Padre Miguel estava procurando. Eles então deram de cara com Guajará, um boto cor-de-rosa. O boto decidiu ajudá-los, já que eles estavam feridos, e os levou até a aldeia da tribo dele, a Caxixó. Lá eles encontraram diversas outras criaturas folclóricas, como mais um saci, o Sassurá, o Curupira e a mula sem cabeça. O líder da tribo era o Pé de Garrafa, um homem amaldiçoado que podia controlar a mente das pessoas. Miguel já logo reparou que eles tinham 2 cetros Wise, o artefato que faltava, guardados de forma simbólica em uma das ocas da tribo. Bom, a tribo ajudou eles e curaram a equipe. Nesse ponto, todos estavam muito desconfiados de Francisco, que estava agindo de uma maneira muito estranha há muito tempo. Quaracha achava até que ele poderia ser uma criatura se passando pelo pai do José. O Curupira então pede ajuda para eles para investigar um caso de desaparecimento das crianças da tribo. E eles vão ajudar em forma de retribuição. Na missão, uma guaribaboia aparece, que é uma espécie de cobra misturada com macaco. O Padre Miguel é mordido por ela e recebe seu veneno, que mais à frente vocês vão entender um pouco mais. Eles também conhecem Hermes, um ex-soldado da Ordem do Supremo Oriente, que ataca o Curupira, mas é pego de refém pelo grupo. Interrogando Hermes, eles descobrem que Samuel, na verdade, era um avatar, ou seja, um filho de Deus, assim como foi Jesus Cristo, Siddhartha Gautama, que é o Buda, entre outros. E descobriram também que, de alguma forma, Samuel queria impedir a Legião dos Dragões de chegar até Agartha, o Paraíso Perdido. Além disso, o plano no momento da Legião e da Ordem era de enfraquecer Samuel para que ele fosse capturado e falasse a localização da chave do portal de Agartha. Para isso, eles estavam preparando a invocação de 3 emissários da morte, criaturas gigantescas e muito poderosas, capazes de matar milhares de pessoas em questão de segundos. Para isso, eles precisariam torturar um querubim, um dos anjos da mais alta hierarquia celestial. E era isso que eles estavam fazendo, em uma fortaleza perto dali. O emissário seria enviado para 3 cidades para dizimar toda a população, enfraquecendo o Avatar. E uma dessas cidades era justamente São Tomé das Letras, onde ficava a base dos carpinteiros. Mesmo com tantos problemas para enfrentarem, a questão dos artefatos ainda era muito importante. Em meio a confrontos para conseguir os cetros da tribo Caxixó, uma tensão se iniciou ali. O Padre Miguel estava agindo de forma meio individualista, querendo os cetros só para ele e tal, e enquanto que Danilo, que era apenas um jornalista medroso, agora estava o confrontando, pois não confiava nele. Heitor, que era apenas um detetive desconfiado, também não confiava no padre e se juntou a Danilo para atacá-lo. Cetros dele, cadê o Tá, você vê dele? Tá, ele você só vê tinha um distintivo aqui, ó. Eu pego o distintivo e mostro. Ele só tinha isso. Eu só peguei isso. Cara, alguém viu o Danilo também, então? Esse padre não tá do nosso lado. Realmente, ele não tá do nosso lado. Tudo é de vocês, cara. Tá escondendo alguma coisa? Você que tá escondendo tudo da gente, a gente Eu não tô sabe escondendo tudo, tu quer saber, tu não pergunta nada. Com tudo isso acontecendo, uma guerra se instaurou dentro da tribo com a quase morte de muitos deles. No meio do confronto, o veneno da guaribaboia começou a fazer efeito no Padre Miguel e ele começou a se transformar. Começaram a surgir pelos laranjas nele, escamas de cobra, que até deixaram ele mais resistente, e os olhos dele ficaram laranjas com a pupila comprida. Bom, enfim, com o grupo quase morrendo por conta das criaturas da natureza, o Danilo ele decide, em um momento de desespero, confiar no padre e entrega os artefatos pra ele. Então o Danilo atira
Miguel e o mata, realizando a sua transcendência. Então, Miguel acorda em um lago totalmente nu. Ele estava ligado por um cordão azul translúcido que ligava seu umbigo até o fundo do lago. Saindo do lago, ele percebe que ele tem um belo jardim e que lá estava o mesmo velho que ele havia visto há anos atrás, o viajante. Ao lado dele, tinha uma grande carruagem com cavalos de fogo que sobrevoavam em uma nuvem. O velho ele não deu muitas explicações para Miguel, só disse que eles estavam no Jardim do Éden, em Agartha. Miguel ele então entrega os cetros ao viajante e o mesmo corta o seu cordão e diz para Miguel mergulhar e se concentrar no símbolo da cruz de Ankh para ele reviver. Miguel faz o que o viajante mandou e ele realmente retorna. Ele ressuscita dos mortos com uma alma mais poderosa. No finalzinho do confronto, a Ordem do Supremo Oriente aparece surpreendentemente com Gilgal Loyola, o líder da Legião dos Dragões, Paulo Guzmão, o capitão da Ordem. Então eles sequestram a curandeira e Guzmão atira com sua espingarda na perna de Francisco, que o deixa sem perna. Então as criaturas da tribo expulsam eles de lá por conta de toda a confusão que eles causaram. Bom, depois de um tempinho, a gente chega um momento em que a tensão tomou conta do grupo, ao ponto que Danilo confronta José sobre tudo que ele tinha pisado na bola até ali e sobre suas desconfianças com Francisco. Você vai ter que melhorar muito. A gente tá passando muito pano pra muita coisa que você tem feito. Então não vem com essa, não. Você e o seu pai, eu ouvi a minha vida inteira. Eu ouvi a minha vida inteira que o seu pai era maluco, que essas histórias aí, essas histórias que ele conta, eram tudo inventadas. Apesar de tudo, eles seguem juntos, unidos por suas missões que ainda estavam incompletas. Sem ter pra onde ir, eles vão por um abrigo no meio daquela floresta. Só que na madrugada, eles acordam e são guiados por um estranho calor até uma caverna, fechada por uma grande rocha. Eles conseguem entrar e é nessa caverna que, pela primeira vez, o Padre Miguel consegue enxergar o anjo que causava tal calor por conta de que ele tinha transcendido a alma dele. E resolvendo alguns enigmas ali, eles conseguem mais um cetro Ás, o que traz à tona novamente o atrito entre Danilo e Miguel, pois o padre que segurava os outros dois artefatos no momento não queria abrir mão de transcender novamente. Ele acreditava que por ter ressuscitado na aldeia e ter visto um anjo, era natural que apenas ele deveria fazer uso dos cetros. Só que Danilo ele precisava de respostas do além. E é quando o grupo escuta barulhos estrondosos de alguém chegando que José atira no Padre Miguel e dá a Danilo o cetro para que ele pudesse transcender. Danilo então transcende, passando por todo o processo que Miguel passou, e encontrando o viajante, ele pergunta por que ele precisaria dos cetros. E o viajante responde que os cetros representavam poder e estabilidade em Agartha. Só que ele esquiva de todas as outras perguntas que o jovem jornalista faz a ele. Nessa mesma caverna, eles descobrem um desenho rupestre na parede, que traduzido dizia Iocanan, o anunciador do Avatar. Isso daí vocês vão entender mais pra frente, então não esquece desse nome. Então, com todas as informações que eles tinham colhido até ali, eles descobrem que o ritual de invocação dos emissários da morte iria se iniciar poucos dias depois em uma fortaleza perto dali. Eles se preparam e partem para a missão. Quer saber o final dessa história? Então assiste a segunda parte desse vídeo para saber as grandes revelações dessa temporada e ficar 100% preparado para o segundo capítulo dessa nossa história, o Armagedon.